Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre e-social e saúde e segurança do trabalho. A gente está aqui hoje à tarde para ajudar você a conhecer soluções inteligentes para o departamento pessoal nessa área. E a gente vai tirar também as suas dúvidas sobre legislação, então o nosso chat está aberto já a partir de agora. Nosso convite para que você mande a sua mensagem, mande a sua dúvida, para que você também conte a sua experiência para a gente, porque nós vamos ter agora, ao longo da próxima hora, um tempo reservado para falar a respeito desse assunto. Eu sou a Flávia Noal, sou produtora de conteúdo aqui na Metadados e vou participar aqui apenas fazendo a mediação dessa conversa entre vocês e a Franciele Demomi, a Franciele que é a nossa especialista em saúde e segurança do trabalho, é consultora de aplicação nessa área aqui na Metadados, especialista em SST, técnica em saúde e segurança do trabalho, também é formada em gestão de pessoas e tem anos de experiência nessa área, já foi inclusive professora na área de saúde e segurança do trabalho. Fran, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Sempre é muito bom estar aqui, né, junto com a Flávia, junto com vocês. Então, hoje a gente vai demonstrar um pouquinho do sistema, falar também sobre legislação, conforme a Flávia comentou. E acho que é bem importante, então, passar um pouquinho do nosso conhecimento, do nosso dia a dia para vocês. E também, de acordo com o que a Flávia comentou, então já podem ir fazendo perguntas, que de acordo com o decorrer, né, então, da nossa webinar, a gente já vai estar respondendo também, fiquem bem à vontade. Já quero aproveitar e fazer um questionamento aí para vocês, né, aqui já está mais friozinho, a gente já está de jaqueta, já está mais com blusinha, queria saber como é que está o tempo aí, qual cidade que tu estás, né, estado, e como é que está o tempo aí para vocês. Para nós aqui, né, Flávia, já está bem fresquinho, está um tempo hoje nublado, com chuva, para variar, né, já iniciou o nosso outono daquele jeito que a gente gosta, né. Pois é, tá fazendo 19 graus aqui em Caxias do Sul nessa tarde, mas assim, tem todos aqueles elementos que a Serra Gaúcha nos traz, né? Já tem a chuva, a gente já vê também uma nebulosidade, então assim, para quem gosta, a gente sabe que tem muito turista que vem aqui para a região da Serra Gaúcha também, porque gosta desse tipo de experiência. A gente foge um pouco, né? Eu e a Fran, inclusive, estivemos no Rio de Janeiro há pouquíssimo tempo, aproveitando o calor, para fazer agora a transição para esse tempo mais fresco que vai nos acompanhar nos próximos meses. Agora, a Metadados é uma empresa nacional, a gente atende o país inteiro e por isso a gente quer saber, como a Fran mencionou, aonde você está falando conosco nessa tarde. A Metadados entrega soluções 360 para o RH para transformar a sua organização num lugar melhor para viver e trabalhar. Esse é nosso objetivo. A gente está sempre focado em como fazer o RH ser um meio de tornar as organizações e a vida das pessoas melhor, porque é isso que, no fim, importa. E para isso a gente tem os nossos diversos produtos, né? A gente tem o Flow, que é o produto que a gente vai apresentar hoje à tarde para vocês. O Flow, que é nosso sistema de folha de pagamento, é nosso sistema também em que a gente tem ali as funcionalidades de saúde e segurança do trabalho, inclusive é um dos módulos que a gente tem muito orgulho de apresentar, porque ele é extremamente robusto e é muito funcional, ele tem tudo que você precisa e, além disso, o Flow é um sistema que é muito bonito. Então, daqui a pouco a gente vai mostrar tudo isso para vocês. A gente tem o Vibe, que é o nosso sistema de gestão de pessoas, então também atendemos essa parte, e a Jobify, que é a nossa plataforma de recrutamento e seleção, em que a gente utiliza também a inteligência artificial. Então, nesta tarde, a gente vai focar no Flow, mas você também pode conhecer as nossas outras soluções que se integram, inclusive, para entregar uma solução 360 para você. Metadados é uma empresa com mais de 38 anos no mercado, a gente tem uma sólida experiência no mercado de RH, a gente trabalha para você, esse é o nosso objetivo, tornar a sua rotina mais simples, mais eficaz, trazer sempre o que existe de melhor e mais qualificado
para a rotina do RH. Hoje nós temos mais de 300 colaboradores altamente qualificados que estão espalhados por todo o Brasil. Então, não só a gente tem clientes por todo o Brasil, como a gente também tem colaboradores conhecendo aí as regiões de todo o país. E a nossa presença, então, é nacional. Tudo isso para tornar o seu RH mais humano e mais estratégico. Bora lá falar do nosso assunto, então, de hoje, SST no E-Social, como cumprir as obrigações com segurança. Vou deixar aqui a Franciele falar mais sobre isso, gente, mas vou também aqui, eu falo que eu sou um pouco metida, gosto de fazer perguntas, sou muito curiosa, espero que vocês também sejam, porque isso torna tudo mais interativo, mais interessante. Então, assim, ó, reforçando, o nosso chat já está aberto para vocês e a gente vai conversar nessa tarde. Fran, vamos lá? Vamos sim. Então, né, conforme a Flávia comentou, a gente recém veio de férias, então a gente está com a energia lá no alto e a gente espera que vocês também estejam, né? E aí não se envergonhem, não fiquem envergonhados, podem ir falando ali no bate-papo, que eu acho que essa interação é fundamental para a gente entender um pouquinho mais de como está a empresa de vocês. E aí eu já inicio com alguns questionamentos aqui para todos, né? Falo também a questão dos programas, então, de SST que são essenciais para o bem-estar dos trabalhadores, mas também a gente precisa, né, pensar no cumprimento da legislação. Para quê? Para que a gente possa garantir a sustentabilidade e o funcionamento eficiente da empresa. Então, quando a gente fala em segurança do trabalho e saúde ocupacional, que é algo que está bem alto hoje no nosso dia a dia, né, se vocês são do departamento pessoal ou mesmo da área do SESMIT, então a gente sabe o quanto essa área está sendo muito mais valorizada pelas empresas. Por quê? Porque a gente está tendo, além de ter uma fiscalização muito incisiva nesse sentido, a gente também tem muitas questões de legislação mudando a todo tempo. Então, a gente precisa todo mundo estar atualizado, tanto nós da área de segurança do trabalho, quanto a equipe do DP, né? Porque a gente sabe que a maioria das empresas hoje no Brasil, elas são pequenas, né, de pequeno porte, de médio porte, então nem todas vão ter um SESMIT constituído. Então, cabe a nós, que estamos trabalhando na empresa, principalmente no departamento pessoal, nos preocuparmos com essa área também. E não só para cumprir com a legislação. Também, claro, a gente pensa no cumprimento da legislação, mas a gente precisa pensar também no bem-estar dos trabalhadores, porque a gente sabe que o afastamento dos nossos funcionários acaba gerando um custo muito alto para as empresas, então a gente também precisa pensar nesse sentido. E aí a gente entra na questão aqui que eu estava comentando, que a gente traz alguns questionamentos, tá? Então eu vou explicar um pouquinho sobre cada programa, cada documento, mas eu acho que aqui vai entrar uma questão mais para você olhar, ter um olhar para dentro da sua empresa, realmente abrir o seu documento, né? Então, agora eu vou entrar lá, a minha empresa terceirizada fez a geração dos meus documentos aqui para cumprir a legislação, que a gente sabe que a maioria das empresas fazem os documentos para cumprimento da legislação. Mas eu vou ter um olhar mais crítico para esse documento. O que eu preciso abrir esse documento e identificar que dados que eles precisam estar lá dentro, até para mim poder cobrar a minha terceirizada, né, o meu prestador, quem elaborou esse documento. Porque o que acontece? A gente vê, né, no nosso dia a dia, as empresas que nunca abriram o seu PGR, nunca abriram o seu LTCAT, muitas vezes, quando a fiscalização bate, não está de acordo com o que deveria, né, de acordo com a lei, de acordo com a ANR, então a gente sabe que todo momento está alterando, está mudando essa legislação e a gente precisa estar de olhos abertos, né, enfim, a gente precisa estar acompanhando todas essas mudanças, porque nós estamos ali todos os dias dentro da empresa. O prestador, quando ele vem uma vez por ano, às vezes uma vez a cada 2 anos, então a gente precisa estar alerta de quais informações ter nesses documentos. Então, aqui a gente traz, né, esse questionamento relacionado, por exemplo, o LTCAT. O LTCAT é o laudo técnico de condições ambientais do trabalho. O que ele deve constar, mas que informações que devem existir no LTCAT? Então, eu trouxe essa informação aqui porque a gente está falando de E-Social, SST, mas quando a gente fala em E-Social, a gente fala hoje em legislação previdenciária, mas a gente
sabe que amanhã, depois, claro, a gente ainda não tem esses prazos, mas ele vai se tornar também trabalhista. Então, a gente precisa ter um olhar, fazer já bem feito o que já está no ar há alguns anos, né, que é essa questão de E-Social de SST, de legislação previdenciária, para quando iniciar essa parte trabalhista, a gente também fazer certinho, né? Então, o LTCAT é um documento totalmente previdenciário. Então, que informações que ele precisa estar constando lá dentro? As informações do decreto 3048 de 99, que são os agentes nocivos que possam dar direito à aposentadoria especial pro teu funcionário. Tá? Então, quando a gente fala em PPP, né, até 2013, Flávia, a gente falava em PPP físico. A partir de 2013, ele se tornou online. Então, hoje, eu, a Flávia, se nós entrarmos lá no nosso INSS, a gente tem acesso ao nosso PPP online, assim como os funcionários de vocês também devem ter, tá? Mas eu atendo empresas, eu vou dar um exemplo agora numa empresa que eu estou implantando nesse mês. Nunca enviaram E-Social. Tá? Então, nunca enviaram nada de segurança do trabalho e saúde ocupacional. Até então, não tiveram nenhum tipo de atuação, mas a própria cliente me disse assim, Fran, eu estou ciente que vai começar e não vai demorar muito. Então, a gente iniciou agora, né? Fizemos a virada de chave com metadados, né? Então, a gente tem um sistema que faz toda a gestão e conseguimos fazer toda a carga inicial de uma forma simples e rápida para esse cliente e todos os clientes que forem, né, fazer esses envios. E aí, então, a gente fez o início desses envios. Mas, assim, é uma realidade que já está há alguns anos aí, porém, ainda temos empresas que não estão fazendo os envios, ainda estão arriscando, né, ser notificadas pelos auditores, enfim. Tá? E para além do impacto que existe com a possibilidade de uma fiscalização e possíveis multas posteriores, né, também tem um impacto na vida do colaborador. Porque deixar de fazer o LTCAT, por exemplo, vai impactar lá na aposentadoria do colaborador, é isso? Perfeito, Flávia, ótima colocação. Sim, impacta totalmente, né, na questão, vamos pensar assim, o funcionário vai se aposentar, então ele precisaria entrar para funcionários que foram admitidos ali, então, antes de 2013, nós temos um PPP físico, né, que nós precisamos emitir, e a partir dali a gente precisa já estar online esse PPP, né? Só que se a empresa não enviou essas informações, não tenho, né? Eu não tenho esse PPP. Então, no momento que o funcionário verifica, normalmente entra, quando ele pede aposentadoria especial, normalmente entra via judicial, o advogado vai ver e vai solicitar essas documentações via judicial, e aí a empresa tem que apresentar. E eu já vi casos. Recentemente, nós tivemos uma notificação de um funcionário que não conseguiu se aposentar, o especial, né? A aposentadoria especial tem menos tempo de contribuição e também o valor ele é maior, né? Então, normalmente ele é integral, a aposentadoria especial. E aí ele não conseguiu por falta de informações no PPP, a empresa não forneceu. E aí ele entrou com uma ação e a empresa teve que indenizar esse período que ele acabou perdendo, né? Vamos dizer, porque ele teve que contribuir mais tempo. Então, a gente tem vários casos, né? Vários cenários aí no Brasil que a gente tem a questão de cobrar das empresas. Por quê, né, Flávia? Porque que entrou essa questão do PPP ser online e de ser informações obrigatórias? Quem sempre pagou a conta foi a Previdência. Então, muitos funcionários, eles se aposentam, né, tem aposentadoria especial, entram via judicial, porém as empresas nunca contribuíram para que ele pudesse ter esse direito, né? Então, quem que paga a conta é a Previdência. Então, em algum momento, essas notificações vão iniciar, né? Temos empresas que já foram notificadas, empresas maiores, enfim, que não fazem a contribuição, então, do GFIP, que agora mudou o nome, né? Mas, então, continua ali a questão do percentual o FAP, enfim, tem um outro nome ali que foi mudado, mas continua a mesma coisa, né? Então, por isso que é importante a gente ter esse alinhamento entre a segurança do trabalho e o DP, porque tudo vai haver cruzamentos. Depois, mais à frente, nós temos um slide sobre esses cruzamentos também, tá?
E aí a gente fala um pouquinho sobre o PGR, né? Então, o que é o PGR? Então, é um programa de gerenciamento de riscos que cumpre com as exigências da NR1, né? Então, disposições gerais, então tem a questão do gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o GRO. Então, o PGR, ele faz parte, né, do GRO, é um dos documentos que a gente fala muito hoje em gestão. Então, a NR1 traz aí essas novas normas que houveram, então, desde 2024, 2023, não me lembro agora exatamente, mas ele fala muito mais de gerenciamento. Cai o PPRA e entra o PGR. Então, a gente fala, antes a gente falava, deveria pelo menos falar de documento de gaveta e hoje deveria falar em gerenciamento, né? Infelizmente, a gente vê que na prática muitas empresas não fazem, graças a Deus muitas fazem, mas infelizmente a gente ainda tem uma minoria, né? Então a gente precisa estar verificando essa documentação. Agora a gente entra, logo logo também vamos ter uma campanha, né, Flávia, sobre os riscos psicossociais. Então é outro detalhe que vocês precisam estar atentos, né? A partir do dia 26 de maio, agora de 2025, entra a questão dos psicossociais no PGR. Então, também fiquem em alerta, ver se as empresas já estão fazendo um planejamento para entrar esses fatores de riscos nesse documento, porque é muito importante também estar de acordo aí com a legislação. A gente está preparando, só pegar aqui o gancho que a Franciele trouxe, a gente está preparando muitos materiais a respeito da atualização da NR1 com a inclusão dos fatores psicossociais no PGR. Então, assim, gente, nós já temos alguns conteúdos que estão disponíveis, nós temos um e-book, mas a gente está atualizando esse e-book e nas próximas semanas a gente vai lançar esse e-book atualizado e outros materiais, checklist para ajudar vocês também. A gente vai ter live, daqui a pouco a gente vai divulgar, daqui a pouco não hoje, tá? Daqui a pouco, nas próximas semanas, a gente vai divulgar também a inscrição, o jeito de vocês se inscreverem nessa live. Então, sigam as redes sociais da Metadados, Metadados RH, lá no Instagram, sigam a gente no Facebook, no YouTube, enfim, a gente está aí presente em todas as redes sociais para que vocês aproveitem os nossos conteúdos. E essa live, a gente já tem uma data, ela vai ser no dia 20 de maio. A gente vai ter a presença da Franciele, a gente vai ter a presença também da Marivane Moselli, que é engenheira, e trabalha nessa área também de saúde e segurança do trabalho. A gente vai ter a presença do Marcelo Oliveira, que é um ergonomista, e a gente vai ter uma live de 2 horas. Então, essa live vai ser para você tirar todas as suas dúvidas a respeito desse assunto, com toda a expertise desses profissionais e com toda a expertise da Metadados também. Então, já coloquem na agenda de vocês e nos sigam para receber aí a informação quando a gente tiver o link de inscrição para essa live. Fran, o ASO. Isso aí. Bom, então aqui eu coloquei também, né, o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, e aí o teu ASO, né, os ASOs que são emitidos aí na tua empresa também estão de acordo com a NR7, então tem todas as informações necessárias, o CPF, os exames ocupacionais, a informação de quem foi o médico examinador, quem foi o médico coordenador. Então aqui eu só listei os principais, assim, cuidados que a gente precisa ter, né, dentro da nossa empresa. Claro que a gente tem, assim, uma quantidade absurda de compromissos que a gente tem dessa área, mas aqui eu deixei mais uma pulguinha atrás da orelha para vocês mesmo pensar. Hoje eu vou abrir meu LTCAT, vou dar uma olhadinha aos dados que ele consta lá dentro, vou entrar lá no portal. Normalmente o DP, então, tem acesso ao portal do E-Social, e vou ver o evento S2240 do funcionário X, vou ver se está de acordo com o meu LTCAT. Isso é muito importante, a gente fazer uma auditoria desses dados. Então, se eu estou terceirizando os envios, né, para uma clínica, ou um prestador de serviço, eu terceirizo o envio, mas eu nunca vou terceirizar a responsabilidade. Então, eu não canso de falar isso, tá? Então, façam essas auditorias, não precisam pegar, a minha empresa tem 200 funcionários, não precisa fazer dos 200 funcionários, né? Claro que o ideal seria, mas não tenho tempo de fazer, faço aqui por amostragem, pego um de cada setor e vou lá olhar no portal do E-Social,
quais são os dados que a clínica está enviando. Se vocês têm dúvida de como acessar, vocês vão entrar lá no portal da E-Social com o certificado digital e tem um campo lá no canto superior direito, trocar perfil. Então, lá onde a gente troca o perfil é onde tem os eventos de SST. E lá vocês conseguem acessar. Depois a gente vai falar um pouquinho de cada evento, né? Mas aí vocês conseguem acessar todos os eventos de SST. Tá? Então, é fundamental fazer esse acompanhamento. Sabe, Flávia, que isso eu friso muito com os meus clientes, então, porque a gente tem muitos clientes que não fazem, né? Optam por não enviar pelo metadados, por quê? Porque acham que é muita demanda, né? E às vezes realmente no dia a dia acaba não cabendo eles mais esses envios. Mas eu sempre digo, então, acompanha os envios, porque se der algum problema, não vai ser a clínica ou o terceiro que vai responder, né? Vai ser a própria empresa. E com a metadados tudo fica mais simples. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês também como a gente ajuda vocês, a nossa solução inteligente para a área de SST no E-Social. Então, fiquem com a gente que daqui a pouco também a gente vai ter essa demonstração. Mas, por enquanto, a gente está falando de legislação e lembrando que o espaço está aberto para que você faça a sua pergunta a respeito desse assunto. O chat aqui está aberto, é só mandar. Não fiquem tímidos, não tenham vergonha, estou aqui para fazer essa intermediação com a Fran, então fiquem bem à vontade aí para fazer as suas perguntas a respeito de SST no E-Social. Isso aí. Então, não se envergonhe, né? Vamos perder a vergonha, pode mandar um oizinho, falar de qual cidade que está falando, que eu estou curiosa aí quando essas pessoas que estão aí estão muito silenciosas, né, Flávia? Então, aqui eu falo um pouquinho também do PCMSO, né? O que é o PCMSO? Então, é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, é onde a gente tem lá os exames, né? De acordo com o setor, a função, quais os exames que tem que ser feito e quando que tem que ser feito. E aí, né? O teu PCMSO tem lá a informação, é um documento de gaveta, é um documento de gaveta ou eu sei que eu estou fazendo os exames de acordo com o meu PCMSO? Então, é outro detalhe que eu também deixo para vocês darem uma olhadinha lá para conferir, porque também a maioria das empresas deixa a convocação dos exames a cargo de terceiros e não sabe se realmente está cumprindo com o que deveria, né, de acordo com o nosso PCMSO. Então, também é muito importante, é fundamental vocês fazerem o acompanhamento, também façam por amostragem, eu vou pegar os 2 últimos ASOS aqui de 10 funcionários e vou ver se eles estão fazendo de acordo com o meu PCMSO. Tá? É muito importante essa auditoria dentro das empresas. E a CAT, né? Então, eu falo um pouquinho aqui da CAT. A CAT é a comunicação de acidente de trabalho. Então, toda vez que ocorre um acidente com ou sem afastamento, né? A legislação orienta a fazer o registro desse acidente de trabalho, né? E aí, ela está sendo cadastrada dentro dos prazos, né? Vocês estão tendo um cuidado com as informações, está tendo uma comunicação lá com o departamento pessoal que faz os envios, por exemplo, do S2230, que é o evento de afastamento. Então, por exemplo, né, eu fiz lá o registro de uma CAT, onde teve afastamento lá de 10 dias, e o DP enviou lá o evento S2230, que é afastamento, mas não enviou como acidente de trabalho, enviou como se fosse doença não ocupacional, né? E aí, os cruzamentos de dados, eles ocorrem, né? Então, por que foi enviado errado? Se o funcionário teve uma CAT e o afastamento foi enviado errado. Então, a gente tem que ter uma comunicação. Outra coisa que eu falo muito, todas as webinars que eu participo, é que a comunicação ela é fundamental em todas as áreas da nossa vida, seja relacionamento, seja trabalho, independente, né? E quando a gente fala, então, de segurança do trabalho e recursos humanos, departamento pessoal, eu vejo que essa dificuldade, ela é real, é uma realidade, assim, 99% das empresas. E aí acaba, muitas vezes acontecer, tendo além dessa, não ter essa comunicação, às vezes tem até uma rivalidade entre esses 2 setores. Então, eu penso assim, que não é legal. Então, porque se a gente está trabalhando na mesma empresa, a gente está trabalhando a favor dessa empresa. Então, a gente precisa ter uma comunicação que funcione. E se não funcionar, a empresa vai sofrer as consequências lá na frente, porque os eventos de segurança do trabalho, eles conversam com os de DP.
Então, não tem como fazer folha sem fazer a parte de segurança, não tem como fazer segurança sem ter a folha. Então, uma coisa complementa a outra, tá? Então, é fundamental que a gente tenha essa comunicação. E aí, então, aqui a gente faz um resumo, né? Então, o que é exigências trabalhistas e o que é exigências previdenciárias. Sendo que aqui o ASO, ele está tanto dentro aqui da parte trabalhista quanto na previdenciária, porque hoje é um evento, então, do E-Social, tá? E aí, aqui a gente fala um pouquinho sobre os possíveis problemas. Então, conforme eu estava comentando, né, quando a gente não tem, por exemplo, aqui a gente tem o evento 2200, que é, então, a admissão, a gente tem o 2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, o ASO, e o 2240, que é as condições ambientais. Então, quando a gente tem um 2200, automaticamente a gente precisa ter o 2220 e o 2240, né? Se está faltando um desses é porque algum problema aconteceu. Então, isso é bem importante. E lembrando que depois eu vou demonstrar para vocês, então, o metadados, ele te auxilia nesse sentido, por quê? Porque quando o pessoal lá do DP faz uma admissão, né, então, do funcionário, e eu vou fazer a minha geração mensal do S2220, e do S2240, claro, ele vai gerar automaticamente, ele vai tentar enviar automático. Agora, se eu não tiver o ASO, ele vai nos avisar. Então, ó, funcionário X foi admitido na data tal e você não está enviando o ASO. Então, está faltando esse ASO. Então, quando a gente fala, né, que o nosso sistema é inteligente, ele precisa estar trabalhando a teu favor. Então, esse é um dos momentos que ele acaba fazendo essa validação e avisando, então, se está faltando essa informação. Então, ele evita o erro, né? E quando a gente trabalha, por exemplo, numa clínica terceirizada, isso não vai acontecer, né? A gente não tem como, o nosso sistema de DP, de folha de pagamento, não tem como saber se ele fez o envio ou não. Então, quando a gente fala numa solução integrada e inteligente que atenda 360 graus, né? A gente fala nesse sentido também, tá? E aqui também a gente faz essa mesma questão que eu tinha comentado, né, o 2230 e o 2220. Então, se eu enviei uma CAT e enviei um afastamento, mas enviei com dados diferentes, também pode haver um cruzamento. E aí a gente está falando também lá no DET, né, que é o domicílio eletrônico trabalho, que tem a questão de pode vir multas lá para nós por esses cruzamentos desses dados. Aqui também é das questões mais importantes que a gente frisa bastante, mas a gente ainda vê muitas empresas que não estão tendo atenção nesse sentido, que é a questão do não estar fazendo recolhimento do FAI, né? Então, que é aquela questão do financiamento da aposentadoria especial. Então, todo mês é enviado lá o evento 1200, onde consta a informação, então, do FAI, né? Se tem recolhimento, se tem exposição, se não tem exposição. E enviamos o 2240. Então, aqui também há esse cruzamento de dados. Isso é bem importante, gente. Se eu estou, por exemplo, o funcionário está exposto a um ruído acima de 85 decibéis, e lá na folha eu digo que ele não está exposto, peraí, alguma coisa tem, tá? Então, esses cruzamentos vão ocorrer, né? E logo, logo vão ser notificados. Tá? Então, aqui a gente coloca mais uma atenção da questão das inconsistências, e as multas, elas podem ser altas, né? Elas podem variar. Recentemente, a gente teve a atualização dessa questão dos valores da multa, e eu penso o seguinte, né, Flávia, se eles estão movimentando as multas, é porque provavelmente eles já estão pensando em multar, infelizmente, né? A gente sabe que o E-Social veio com um objetivo e, claro, facilitou a vida do funcionário, do colaborador, porque tem tudo online, mas também a gente sabe que um dos objetivos é a questão de recolhimento, né? Então, se eles movimentaram já essa questão de multas, é porque provavelmente já vai iniciar também essas notificações. Então, muito cuidado, né? Porque além de ser uma obrigação, tem essa questão de se tornar uma fiscalização mais exigente, mais presente. Há uma tendência aí com a automatização de processos, de uma redução de necessidade
de que o fiscal faça aquele trabalho que antes era mais manual. Então, agora há essa possibilidade, né, Fran, de cruzamento de dados, de as informações poderem ser acessadas com maior facilidade, de forma online. Então, assim, é uma tendência de que tudo fique mais fácil de ser fiscalizado. E para as empresas, portanto, há uma necessidade também de corresponder a isso, fazendo muitas vezes também a automatização dos seus processos para evitar aqueles erros que são humanos, que acontecem porque muitas vezes passam despercebidos e outros também acontecem de forma deliberada, infelizmente. Então, assim, cuidado com as multas, sim, cuidado com a legislação, porque afinal isso é importante, né? Seguir a legislação é um dos preceitos aí dos profissionais de RH e de saúde e segurança do trabalho. Perfeito, Flávia, é bem isso mesmo. Então, o cuidado, né, o erro pode acontecer, né, enfim, como a Flávia comentou, mas a gente quanto mais atenção e mais, facilidades, mais formas de a gente evitar, mais fácil de não ter esses problemas com a justiça, né. Bom, então aqui a gente fala um pouquinho, né, sobre, o que o sistema ele oferece para nós, né. Então a gente tem aí a automatização dos processos, né, um sistema integrado, que a gente vai conseguir então gerenciar riscos, laudos, envios ao e-social em tempo real. Podemos fazer algumas auditorias relacionadas então, à questão de SST, cruzando as informações da folha com a parte de segurança do trabalho, né. E aí também a gente pensa que se a gente não ter todos esses cuidados, a gente pode então ter essa questão, das multas, enfim, para as empresas, tá. Então assim, né, supera a insegurança na área de SST e vem conhecer o Flow. Então a gente está aqui para isso, para demonstrar um sistema que realmente facilita o nosso dia a dia, tá. Aqui eu vou demonstrar um pouquinho então do sistema, e aí eu peço para vocês que vocês tiverem qualquer dúvida, podem nos perguntando, né. O pessoal continua um pouquinho tímido, ninguém quis falar ali, então de qual cidade está Temos, falando. temos perguntas, Fran. Temos duas Eu não tinha perguntas visto. aqui. Deixa eu começar aqui pelo Leonel, que perguntou o seguinte, antes da gente mostrar o Flow, vocês estão vendo já a carinha do nosso lindíssimo Flow aqui na tela da Fran, mas antes disso, vou responder aqui, vou repassar as perguntas dos nossos participantes para a Fran. Bom, primeiro, Leonel, quando se fala em afastamento, o que se considera como afastamento? A partir do 16º dia ou o atestado de primeiro dia já é afastamento? Essa é a pergunta, Fran. Certo. Então, a tua dúvida eu acho que tu está se referindo quando eu comentei, né, que a CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho, ela precisa ser informada independente, né, se houver afastamento ou não, tá. Mas, no caso, o afastamento, ele é considerado inclusive horas, né, então mesmo se houver horas, faixa de horas, enfim, isso já é considerado afastamento. Quando eu comentei, então, do cruzamento do evento de afastamento, que é o S2230, e com a CAT, que é o S2210, então o que eu comentei é o cuidado, né, porque quando nós registramos a CAT, que nós já vamos demonstrar aqui no sistema quais dados são importantes e fundamentais para registrar a CAT, a gente registra os dados do atestado médico, né, que lá a gente informa quem foi o médico que forneceu, então, o atestado, informamos a quantidade de dias, enfim, ou então horas, né, então a gente pode estar colocando esses dados. E quando a gente envia o pessoal do DP, enfim, não sei se você é da área do DP ou é segurança do trabalho, quando a gente envia o evento S2230, essas duas informações elas têm que conversarem, né, então, a gente não pode, por exemplo, informar que não é doença relacionada ao trabalho, que não é acidente de trabalho lá no 2230, e lá na CAT a gente informar que teve um acidente de trabalho, tá. Então o afastamento ele é independente, né, então se ele pode ser um dia, pode ser 10, pode ser 15, enfim, mas o evento de afastamento tem que ser enviado para o e-social, tá. Não sei se eu respondi a tua pergunta, qualquer coisa pode perguntar novamente daí.
falando aqui com o microfone fechado, mas agora sim. Fran, tem mais uma pergunta aqui. Essa é uma pergunta sobre os riscos psicossociais e é uma pergunta que veio da Carolina. Ela disse que fala de São Paulo, traz uma pergunta sobre RN. Sobre o levantamento dos riscos psicossociais, é necessário que um profissional da área faça esse levantamento. E assim como o técnico faz o laudo dos riscos ergonômicos, por exemplo, certo? E depois disso, a empresa faz a implantação de redução de riscos com base nisso, é que tem uma empresa no RN, que a empresa de medicina colocou no nosso PGR a informação do que devemos implantar sem investigar. E aqui em São Paulo, agora que eu me dei conta, acho que a RN é Rio Grande do Norte, né? E aqui em São Paulo, SP, fizemos uma entrevista com uma psicóloga e estamos aguardando o laudo. Achei estranho e ficou confuso. A pergunta dela é mais ou menos sobre como fazer o levantamento de riscos psicossociais aí nas empresas. Então, esse não é só um questionamento teu, né, Carol? Acho que é uma dúvida geral nesse momento, ainda está trazendo muitas dúvidas. Quem pode fazer, quem não pode fazer esse levantamento, né? Eu vou só colocar lá no plano de ação que tem que ser feitos os levantamentos dos psicossociais, e aí eu tiro, então, a minha responsabilidade, quem está elaborando lá o PGR, eu já coloquei no plano de ação. Aí a empresa que tem que, então, dar o seu jeito de fazer o levantamento. Aí fica fácil, né, para quem está elaborando o programa de gerenciamento, tá? Na verdade, qualquer profissional pode fazer, né? Claro que tenha que ter uma especialização, tem que ter conhecimento, vamos dizer. A legislação, ela não é clara quanto a isso, quem pode fazer, quem não pode fazer esses levantamentos, mas, por exemplo, o técnico de segurança que conhece essa questão dos riscos psicossociais pode fazer? Pode, mas ele tem que ter o mínimo de conhecimento para poder fazer esse levantamento, né? Eu preciso contratar uma psicóloga? Não sei, talvez precise fazer um questionário com algumas perguntas, né? Sim, talvez sim. Então, cada empresa vai ser um cenário diferente e cada empresa vai verificar qual vai ser o que vai funcionar, né, para ela. O que eu te digo, assim, que essa empresa que colocou lá no plano de ação, sim, vocês têm que cobrar algo a mais deles, tá? Porque no PGR tem que constar esses riscos psicossociais. Então, eles podem fazer um levantamento prévio, tá? Não precisa ser, por exemplo, uma avaliação ergonômica do trabalho, não, porque normalmente eles nem tem que ser alguém específico, não tem a capacitação para fazer, vocês teriam que contratar alguém, mas o levantamento preliminar eles podem fazer sim, e aí sim, indicar lá no plano, podem não, devem, né, indicar lá no plano de ação, por exemplo, realizar uma avaliação ergonômica do trabalho, que aí sim vai englobar, né, todos os riscos ergonômicos, incluindo os psicossociais, tá? Mas é bem importante, sim, vocês trocarem uma ideia, entender por que está feito nesse formato, né? E o profissional que pode elaborar e pode fazer o levantamento desses riscos depende muito do conhecimento dele. Pode ser um engenheiro de segurança, né? Que se ele tiver mais essa especialização, pode ser um ergonomista, que claro que seria o ideal, né? Mas nem todas as empresas vão conseguir contratar, tá? Então, acho que seria essa a minha resposta. Fran, tem mais dúvida que o pessoal realmente agora começou a mandar suas perguntas, lembrando que está aberto realmente para você fazer as suas perguntas aqui a respeito de saúde e segurança. Carolina agradeceu. E aí vamos para a pergunta da Maria, ela está em São Paulo. Diz que perdeu o início da aula e gostaria de saber se o PPP é obrigatório apenas para os empregados que trabalham em atividade perigosa ou insalubre, ou se é obrigatório para todos os empregados. Ótima pergunta, Maria. Então, não, o PPP online, ele é obrigatório para todos os funcionários que são CLT, tá? Então, independente se ele tem exposição a agentes nocivos ou não. Então, vou dar um exemplo nosso, né? Então, eu sou consultora aqui da Metadados, se eu entrar lá no meu INSS, eu preciso ter o meu PPP lá, mesmo
que eu não tenha exposição. O que eu costumo dizer para os meus clientes, que depois eu vou demonstrar aqui no Flow, né? E isso também o nosso sistema ele faz de forma automática e isso facilita muito o nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho lá riscos relacionados no meu ambiente de trabalho. Porém, eu não tenho nenhum risco lá do decreto 3048 de 99, que é a base da tabela do E-Social, tabela 24 do E-Social, que todo funcionário precisa ter um vínculo com essa tabela, seja um agente nocivo, seja a ausência de agentes nocivos, tá? Então, o sistema ele já faz isso de forma automática para nós. Então, eu vinculei lá os riscos da Flávia, mas ela só tem riscos ergonômicos, ela não tem nenhum risco que dá direito à aposentadoria especial. De forma automática, a gente costuma dizer que o sistema faz isso por baixo, né? Então, de forma automática, ele vai enviar para a Flávia que ela está ausente de agentes nocivos. Então, independente se o funcionário tenha exposição a riscos ou não, sim, obrigatoriamente a gente envia o S2240, que é o evento que compõe o PPP do funcionário lá dentro do aplicativo Meu INSS, tá? Tem mais 2 perguntinhas aqui, depois a gente vai partir para a demonstração do sistema. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar, a gente responde no fim, tá bem? A outra pergunta aqui da Tainá é se tem a obrigatoriedade de incluir o nome do médico quando faz o lançamento dos atestados, seja de afastamento de horas ou acima do 16º dia. Esse evento é o evento de folha, né, que é o S2230, então ele não é a minha especialidade, tá? A minha especialidade é os eventos de SST, mas sim, o S2230 ele exige o CRM do médico. O nome eu acredito que não é necessário, tá? Agora, quando a gente falar em evento S2210, que é a CAT, sim, a gente precisa do nome e do CRM, tá? Agora, o 2230, eu realmente não vou afirmar 100%, qualquer coisa a gente pega, passa o teu contato aqui no chat, que daí a gente te dá um retorno daí via e-mail, tá? Só para mim passar 100% de segurança nessa informação, certo? Muito bem. E agora, a última pergunta antes da demonstração do sistema é da Gircele. Qual que é o prazo de envio da CAT? Ótima pergunta também. Então, assim, a CAT, ela tem a questão do prazo, até no próprio manual do social fala, mas a gente também tem uma normativa, né, que fala da questão da CAT. Então, ela tem o prazo de até um dia útil após o ocorrido, né? Então, se caso foi, por exemplo, final de semana, enfim, tem até um dia útil após o ocorrido. E em caso de morte, o aviso tem que ser imediato, tá? Então, aí a gente tem essas questões dos prazos que não mudou quando a gente registrava lá na CAT Web, né? Permaneceu os mesmos, mas quando a gente fala em e-social também. Então, um dia útil após o ocorrido ou até registro imediato em caso de morte, tá? Certíssimo por enquanto, Fran. Vamos lá ver o Flow, nosso sistema super funcional, facilita a vida aí do RH, facilita a vida da área de SST e também é super lindo. Vamos lá? Vamos sim. Então, como a Flávia comentou, né, eu costumo dizer que essa é a nossa carinha, então aqui são todos os módulos que nós temos e agora eu vou demonstrar um pouquinho como faz o registro da CAT. Então, como a gente comentou, ele é um sistema totalmente integrado, né, como a gente já tem os dados, então, do funcionário, lá dentro, então, da folha, automaticamente essas informações já vêm para nós, né, então, nós não precisamos fazer novamente cadastro de funcionário, a gente só precisa mesmo registrar as informações relacionadas à CAT. O sistema já traz todas as tabelas de acordo com o layout do E-Social. Então, todas as tabelas que nós temos aqui, então, situação geradora, parte do corpo atingida, tudo isso é de acordo com o layout do E-Social, né? Então, ele já vem todas as informações de forma automática. Aqui, a identificação do local do acidente, ele já traz também o endereço de acordo com a empresa, a gente não precisa preencher manualmente, e as informações do atestado. Mas sabe o que eu acho melhor aqui? É que ele não vai permitir que a gente salve sem alguma informação obrigatória. Então, por exemplo,
esqueci de colocar a hora aqui do acidente. Se o sistema permitisse que nós enviássemos, o e-social iria rejeitar. Por quê? Porque é um campo obrigatório, né? Então, dessa forma, o sistema evita o nosso erro. Então, aquilo que a Flávia comentou, erro de digitação, erro, nós como humanos, a gente erra, que é natural. Mas a gente, tendo o sistema que faz esse alerta para nós, ele não vai permitir, então, né, salvar, aí a gente consegue, então, facilitar o nosso dia a dia, então, na hora de registrar. Então, eu mostrei aqui, apaguei a hora, só para a gente ver, ó. Então, ele está nos avisando que este campo é obrigatório. Então, ele não vai permitir que a gente faça a finalização da CAT sem que tenha esse campo, tá? E outra questão, então, para evitar, por exemplo, perder o prazo, né? Como a gente tem aí um dia útil após o ocorrido, ao mesmo tempo que a gente já salva, o sistema já envia para o e-social. Então, aqui é automático esse envio. No momento de salvar, ele já envia lá para o e-social e a gente já pode fazer o gerenciamento desses eventos para ver se foi aceito ou não. Essa base aqui, ela não tem comunicação com o e-social, mas ele iria já aparecer aqui para ver se foi aceito ou não. Então, é bem rapidinho. Às vezes o e-social está um pouquinho mais lento, então pode demorar, mas é algo que é questão de minutinhos, a gente já tem esse retorno do e-social, e aí o sistema também emite automaticamente o relatório da CAT, né, de acordo com a normativa nova também. Ele não vai emitir aqui porque a gente tem a questão de não enviar para o e-social, né, essa base, mas eu vou mostrar aqui para vocês como seria, então, o modelinho da CAT. Bem rapidinho aqui. Ele já vai emitir aqui o relatório. Então, esse relatório já está de acordo com a nova portaria, que já também não é tão nova, mas algumas pessoas ainda desconhecem que esse aqui é um novo modelinho, então, do relatório, tá? Aqui, então, a gente demonstrou a CAT, agora a gente vai falar um pouquinho, então, da parte do S2220, que é o ASO, né, o monitoramento da saúde do trabalhador. Também vou demonstrar como o sistema trabalha ao nosso favor. Então, o registro dos exames, a gente vai estar fazendo aqui e já coloca qual que é o exame de acordo com o nosso manual do social. Então, ele já vem com as informações certinhas, né? Para evitar o erro também. Aí, quando a gente faz o envio, Flávia, que é essa parte que eu gosto mais, o sistema nos avisa. Então, por exemplo, eu tive uma admissão aqui do funcionário X e eu não registrei o ASO para ele. Ó, então, ele está me dando um alerta. Mas como assim, né? Se o funcionário foi admitido, ele precisa ter um ASO admissional. Então, aqui ele já traz esse alerta. Ou seja, não deixa errar, né, Fran? Ele vai avisar, né? Agora, se a gente quiser insistir no erro, daí não tem muito o que fazer. Até deixa, né? Ele não vai te pegar pela mão, assim, mas não vai ser por falta de alerta. Exatamente, isso aí. Ele vai nos alertar, né? Aí cabe a nós, claro, aí buscar. Tá, mas agora eu vou ver por que eu não registrei o ASO para esses funcionários, né? Se a minha medicina não me enviou, porque pode acontecer, né? Às vezes de eles não enviarem. Ou então, enfim, ou registrei e por algum motivo aqui não está aceitando, mas isso é mais difícil acontecer, mas pode acontecer, não coloquei o apto, né? Porque o ASO para enviar por e-social precisa obrigatoriamente estar como apto. Se não estiver como apto, o sistema também vai nos avisar. Que eu tenho exames, por exemplo, que foram inseridos, mas estão como pendentes e não estão como realizados, então a gente também consegue esse alerta. Eu vou demonstrar o nosso modelinho também de ASO para as empresas que têm médico interno, que é bem importante, né? Porque daí também evita o retrabalho. Então, por exemplo, eu tenho uma clínica que faz, mas eu posso internalizar essa geração, né? Então, eu sei que não é todas as empresas que dispõem de um médico, mas caso a tua empresa tenha, aí o sistema também faz a geração do ASO, tá? Então, vou só demonstrar aqui um atestado de saúde ocupacional.
Fora que o sistema também não tem relação com o e-social, né, Flávia? Mas só aproveitando, ele faz também todo o controle da convocação de exames. Então, por exemplo, eu quero saber quando que vai vencer os exames dos meus funcionários. Tu vai conseguir fazer também toda essa gestão relacionada aos vencimentos de exames. Então, aqui o ASO está de acordo com a NR7, também pode ser inserido informações, né, de acordo com a necessidade do cliente, e aí ele sai nesse formato também, tá? Agora a gente vai falar do evento que mais traz aí dúvidas, é o evento que a gente normalmente tem mais dificuldade de parametrização, é o evento que teve carga inicial lá, quando iniciou os envios, né, de acordo com o grupo, nós tivemos uma questão de escala, cada grupo iniciou um mês diferente, um ano diferente, então que é o S2240. Então, como é que o sistema vai te ajudar nessa gestão também? Quando a gente faz o cadastro dos riscos, a gente já informa para o sistema se esse risco vai para o e-social ou não. E o mais legal aqui que a gente pode, inclusive, dizer assim, sistema, ó, sistema, eu quero que o ruído vá para o e-social, mas eu só quero que ele vá se estiver acima do nível de ação. Ou seja, quando eu coloco que o nível de ação aqui é 80 decibéis, depois, quando eu for lá no funcionário, no ambiente de trabalho, vincular essa avaliação, tá 80 decibéis, não é para enviar, mas acima de 80, então deu 81 decibéis. Aí o sistema vai entender, peraí, deu 81, eu preciso enviar, porque isso está no manual. O manual fala o quê? Só precisamos enviar os riscos quantitativos quando estiverem acima do nível de ação. Então, o sistema ele faz essa validação de forma automática. Fora, né, aproveitando aqui, fora que ele também faz as questões de sugestões de elaboração de LTCAT, PGR, né, então, quando que dá direito à aposentadoria especial, quando que dá direito à insalubridade, então, tudo isso ele vai sugerir automaticamente as informações para nós. Depois que a gente faz todas essas parametrizações, a gente gera a unidade de trabalho, enfim, também a gente relaciona os riscos por unidade de trabalho. O que é unidade de trabalho? Falando um pouquinho mais na língua de quem trabalha na segurança do trabalho, é o grupo homogêneo de exposição, né? Então, é onde a gente relaciona todas as funções que têm a mesma exposição àquele posto de trabalho. Tá? Então, também facilita muito, porque eu não vou fazer os riscos por funcionário. Eu tenho 300 funcionários, tem que fazer para 300 pessoas, né, de forma individual. Não, a gente vai acumulando para vincular os riscos, tá? Depois a gente tem relatórios de inconsistências, né, que a gente consegue também fazer com que o sistema trabalhe a nosso favor, tá? Então, aqui a gente gera relatórios. Na hora de gerar os eventos, o sistema também faz o confronto das informações de quem foi admitido, se foi feita alguma alteração contratual, né? Então, ele também vai nos gerar o evento automaticamente. E aí a gente consegue fazer toda a gestão dos eventos aqui dentro, ó, no gerenciador. E aqui a gente vai fazendo o acompanhamento, se foram aceitos, se foram rejeitados e se caso for rejeitado, por quê? Mas é muito importante, Flávia, a gente comentar que assim, a gente tem um layout a ser respeitado. Cada evento tem um layout. O que o sistema faz? Ele olha todos os dados lá que são obrigatórios naquele layout e ele não deixa a gente enviar sem esses dados, tá? Por quê? Porque se ele permitir, o e-social vai rejeitar. Então, não faz sentido, né? Então, eu vou demonstrar aqui, por exemplo, que validações que ele faz na hora de gerar o 2240. Então, ele vai olhar se tem descrição de atividade lá na função, se está respeitando os 999 caracteres, se o funcionário, então, tem a questão dos riscos, né? Se não tem, ele gera a informação a ausência de agentes nocivos, tá? Então, ele vai fazer todas essas validações. Por exemplo, esse funcionário aqui não tem unidade de trabalho, não tem riscos. Então, ele não sabe o que tem que enviar. Então, quando ele nos traz esse alerta, ele nos avisa para corrigir. A mesma coisa aqui, ó. Então, ele está nos dizendo que foi relacionado a um risco que seria quantitativo, mas não tem a técnica utilizada, tá?
Então, é muito importante que ele nos impeça de fazer esse envio, porque senão vai bater lá no e-social e o e-social rejeita, tá? Então, essas são todas as validações que ele faz, claro, de uma forma mais geral, né? Enfim, não fui no detalhe, mas a gente conseguiu dar vamos dizer, um spoiler, né? Do que o sistema faz, então, a favor de você, tá? Trabalha a teu favor no dia a dia. Muito bem, Fran. Chegaram mais perguntas aqui. Vou começar aqui pela pergunta do Leones, que perguntou a respeito do Flow. Ele diz o seguinte: é de Fortaleza. Um abraço para o Leones, Fortaleza. Acho que está passando calor, né? Está no calor lá em Fortaleza, diferente da gente, que está aqui com aquele frio, 19 graus, chuva, aquela coisa toda. A gente reclama porque faz parte, né? Mas a gente sabe, morando aqui na Serra Gaúcha, não tem como fugir dessa parte do ano em que a gente tem bastante período de chuva, muita garoa, tempo fechado. Faz parte, mas também faz parte reclamar. Muito bem. A pergunta dele é a seguinte, Fran. Essas funcionalidades do Flow também tem no metadados RH? Tipo essa questão de enviar o risco apenas se estiver acima do nível de ação. Acredito que tu está se referindo ao nosso CIR, né, o Sistema de RH Metadados. Não, o CIR ele não oferece essa funcionalidade, então é uma funcionalidade exclusiva mesmo do Flow. É outro sistema, né, que nós trabalhamos o CIR, mas aqui nosso foco é no Flow. E vamos lá, então, também para a pergunta da Bianca a respeito de qual é o papel da CIPA no mapeamento de riscos. Acredito que aqui ela está se referindo ao levantamento de riscos psicossociais, Fran. Isso, então o que a INR orienta, né? Então a CIPA, ela é responsável por fazer então o acompanhamento do levantamento de riscos, né? Então ela não é responsável por realizar, até porque a CIPA normalmente o pessoal não tem esse conhecimento, né? Não tem essa especialização. Eles fazem lá o treinamento básico sobre a CIPA para poder fazer uma boa gestão, porém eles não têm esse conhecimento específico. Então, o papel da CIPA é somente acompanhar, né? E aí a gente sabe que a gente teve aquela atualização recentemente da questão do canal para fazer agora me fugiu a palavra, mas para fazer denúncias referente a assédio moral, né? Assédio moral, enfim, todos os tipos de assédio, mas a CIPA em específico nos riscos psicossociais, a questão que eles teriam, a obrigação mesmo, seria de acompanhar o levantamento, mas não somente dos riscos psicossociais, todos os riscos, né? Tanto físico, químico, ergonômico e de acidentes, certo? Fran, muito bem. Quero dar um recado aqui para quem se interessou pelo Flow, nosso sistema aqui que a gente falou ao longo do nosso webinar, na nossa palestra online nesta tarde. Pode mandar um eu quero aqui no nosso chat para conhecer melhor o nosso sistema. A gente pode conhecer também quais são as suas dores, o que você precisa saber melhor a respeito do Flow para saber se é a melhor solução para a sua empresa. A gente tem certeza de que a gente está preparado para atender muito bem essa área de saúde e segurança do trabalho, mas a gente também quer entender qual é a sua dor. Então, se você está interessado em conhecer melhor o Flow, manda eu quero aqui no chat e a nossa equipe vai entrar em contato com você. Importante ressaltar que além da gente ter esse sistema super bacana que a gente mostrou agora, super robusto, um programa que é fácil de navegar, é um sistema em nuvem, então ele fica armazenado nos servidores da Metadados, você não precisa ter um servidor próprio para armazenar. Então, além de tudo isso, a gente tem os nossos consultores, que assim como a Fran, são super preparados para fornecer todo o apoio que você precisa nessa área de saúde e segurança do trabalho, ou também, se você estiver interessado em outra parte ali do Flow, a gente tem toda a parte de folha de pagamento, a gente tem a parte de ponto, tudo isso a gente tem no Flow. Também a gente tem consultores muito qualificados, especializados
para prestar todo o apoio nesse serviço para você. Então, continuando aqui, ainda não acabou, eu só quero deixar esse recado para que você mande o seu eu quero aqui no nosso chat, para que a gente possa ter o registro e entrar em contato com você. Mas, continuando aqui, Fran, chegaram novas perguntas, então vou aproveitar aqui para tirar dúvida também de quem ainda está aqui conosco nessa tarde. A Evelyn perguntou o seguinte: consigo colocar no sistema informações apenas do vencimento dos exames? Ela diz que hoje tem uma consultoria de segurança do trabalho. Consegue sim, Evelyn. Então, assim, na realidade, se tu queres fazer só o controle dos vencimentos dos exames dentro do sistema, tu pode, né? Tu vai precisar inserir todas as informações relacionadas ao teu PCMSO, que é a programação de exames, e vai precisar inserir o último exame de cada funcionário para dentro do sistema. Para que tu facilitar essa questão de inserção dos exames, a gente tem algumas possibilidades. Então, a gente pode fazer a importação do arquivo XML do e-social. Então, como a tua clínica envia o S2220 lá para o e-social, a gente pode pegar esse XML e trazer para dentro do metadados só para popular as tabelas. Então, ele não vai fazer um envio gerando duplicidade no evento, mas ele vai só popular as tabelas para a gente fazer controle dos vencimentos. Ou a gente pode importar esses exames via planilha de Excel também, né, com alguns dados ali obrigatórios, dados de funcionário, mas sim, tu pode fazer somente o controle dos vencimentos de exames dentro do sistema, sim, sem nenhum problema. Muito bem, essa foi nossa última pergunta dessa tarde, Franciele. Muito obrigada por ter estado aqui conosco hoje, esclarecendo todas as dúvidas aqui dos participantes dessa palestra online. Quero te agradecer especialmente mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por todos os materiais que tu desenvolveu conosco e reforçar aqui para quem está conosco que pode acessar tudo que a Metadados produz a partir aí das nossas redes sociais. A gente tem a nossa biblioteca do RH, que você acessa também no nosso site. A gente tem o nosso blog, que é atualizado quase diariamente também, com informações que o RH precisa saber. E tudo isso está em metadados.com.br. Lá você consegue chegar aí a toda a informação que você precisa. Metadados, que é referência na produção de conteúdo e desenvolve os melhores sistemas de RH para ajudar você. Se você está interessado, ainda dá tempo, manda aqui eu quero e a gente entra em contato para mostrar um pouquinho mais do Flow para você. Franciele, muito obrigada por essa tarde, por ter tirado aí todas as nossas dúvidas, por todas as informações e por ter nos mostrado o Flow, esse sistema tão interessante e bonito. Eu que agradeço o convite, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês, espero ter passado um pouquinho do meu conhecimento e também um pouquinho do que o sistema oferece para vocês, mas tem muito mais, então coloquem ali eu quero, que com certeza a gente vai fazer uma demonstração de todo o sistema para vocês. Obrigada. A Gisele aqui mandou elogio, disse que a palestra foi muito boa. Fran, elogio para ti, parabéns mais uma vez. Muito obrigada, gente. Boa tarde e até uma próxima.